Maranata, Igreja Cenáculo, a fé? Quem está feliz com Jesus, agora a Deus, irmãos? Está feliz mesmo, Cenáculo? Dá uma salva de palmas para Jesus bem forte, com alegria. Reconhecendo que Ele é quem diz ser. Aleluia. Deus abençoe toda a igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Que o Senhor vos fortaleça. E fale aos corações aqui nesta noite. Quero agradecer ao meu bom Jesus por poder ter me concedido o privilégio de estar aqui em mais um culto para colaborar pela edificação das almas que estão aqui, fortalecer esse trabalho de salvação dedicado, amém, exclusivamente a Jesus pelas almas. Quero agradecer a presença de todos aqui nesta noite, amém, compartilhando, congregando as suas vidas nesta campanha que iniciamos, que é a campanha da abertura dos 7 selos. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos que estão aqui em São Paulo, os visitantes que estão aqui também, aos demais que estão pela internet participando deste culto ao vivo, pelo horadaverdade.com, sejam membros ou convidados de Jesus a esta congregação. Mesmo assim, Deus abençoe a todos, porque todos seremos alvos, amém, daquilo que vai ser pregado aqui nessa noite, independentemente, amém, de quem sejamos. Amém, Cenáculo? Amém. Meus irmãos, antes de nós orarmos, eu quero dar aqui alguns avisos importante aqui, para essa igreja, amém, para aqueles também que se preocupam com ela, amém. Primeira referência que eu faço, amados irmãos, de todos aqueles que têm sido abençoados por esse ministério, edificado por essa igreja, que admitem e reconhecem que Jesus está aqui, que é muito importante, amém. Com certeza contamos com a sua intercessão, com a sua colaboração, com a sua ajuda, independentemente daquilo que seja material, espiritual, dentro das tuas condições. Porque essa igreja, ela caminha, ela anda pela graça e pela misericórdia do Senhor e também por ações voluntárias. E nós temos uma grande parte aqui dessa igreja movida a amor de pessoas, de vidas que exclusivamente, amém, se dedicaram, assumiram Jesus Cristo em suas vidas aqui nessa igreja. Então é esse apelo que eu quero iniciar esse aviso, dizendo a todos os amados que vocês estejam orando pela caminhada dessa igreja, as suas missões, os seus compromissos, porque são muitos, os seus desafios, as suas guerras, o que nós temos enfrentado, são inúmeras coisas, pouca gente para trabalhar, pouca gente se dedicando, são muitas realidades que a gente enfrenta todo dia, todo santo dia, para que essa igreja se mantenha aberta, amém, como Jesus pediu. Então espero em Cristo que os irmãos estejam fazendo a sua parte, não só membros, como todos aqueles que admitem e reconhecem que Deus fala aqui. Amém? A igreja é um lugar especial porque ela é um organismo vivo de Jesus na terra. Amém, irmãos? A igreja é especial para Jesus. Cuidemos dela e façamos com que ela seja as nossas primícias. Amém? Me refiro a dízimo, oferta, oração, intercessão, tudo aquilo que possa colaborar, ajudar essa igreja para que ela seja quem é. Não esqueça disso, ela precisa de você. Eu queria que a igreja não se esquecesse pelos propósitos, amém, que nós temos anunciado de púlpito aqui, a campanha A Pedra que Deus Erigiu, que é uma campanha que está nesse momento trabalhando para erguer um valor financeiro pela compra da sede aqui em São Paulo, uma coisa que nós não fizemos aqui há anos, amém, o Senhor nos pediu e nós estamos, amém, dedicando os nossos esforços para levantar essa quantia financeira. Para que sede, pastor? Para atender melhor as pessoas que entram aqui, para aquelas pessoas que nós temos tratado, cuidado, acolhido, no conselho do Senhor. Esse objetivo abençoa diretamente a todos aqui. Então orem, intercedam para que esse ministério tenha uma sede aqui no Brasil, como tem uma sede em todo lugar que se plantar Igreja Cenáculo a Fé. É isso que nós temos orado e pedido ao Senhor. Missionários para essa causa, amém, condições financeiras, amém, para atingir com certeza aquilo que a igreja precisa. Bom, irmãos, não se esqueçam, semana que vem a gente entra na atividade normal, como sempre, na quinta-feira, iniciamos as transmissões dessa igreja às 14h, horário de Brasília, pelo programa Decisão. Estarei pregando a palavra, não só pela internet a nível mundial, como também lá nos Estados Unidos, por uma rádio, amém, pela 1230 AM, em toda Massachusetts. Amém? Orem por nós, intercedam por essa obra, para que mais almas sejam alcançadas para Jesus. Na quinta noite, 8 da noite, nós estaremos em condição de culto aberto para receber você e todos aqueles que queiram congregar nessa igreja, também pela internet. Isso às 8 da noite, horário de Brasília. Sexta-feira, programa Hora da Verdade, transmissão pela televisão, para quem está na capital, aqui em São Paulo, ou então pela internet, pelo horadaverdade.com, você vai também poder acompanhar o que essa igreja vai pregar
pela televisão. E depois fazer as suas comparações. Amém? Para que realmente você se decida de que lado você vai ficar. No domingo nós voltaremos em culto aberto, como hoje, 7 da noite, para receber todo mundo que queira. Amém? Em nome de Jesus. E se me conta que os meus cálculos me falam, me acusam, que será o último domingo dessa campanha. Amém? Então a igreja vem em consagração, jejum, a campanha da abertura dos 7 selos. Amém? Será o último domingo, estaremos preparados para dizer tudo aquilo que o Senhor nos preparou aqui. Tá bom? Uma coisa importante também. Quem tem vontade de sempre interagir com a Igreja Sana com a Fé, constantemente, 24 horas por dia, tiver Facebook, amém? Então, por favor, acompanhe a nossa página lá, as dedicações que essa igreja tem feito para que a palavra cristã seja disseminada e chegue a lugares que essa igreja não pode estar, tá bom? Você fará uma contribuição importante compartilhando e também curtindo todo o conteúdo que essa igreja publica, amém, pelo Facebook, fazendo essa igreja ser o teu perfil pessoal. Eu tenho feito esse apelo, amém, devido exatamente nós precisarmos da ajuda e da colaboração de vocês para que esse caminho virtual seja feito. Porque se não for feito, nós não temos condições de pregar, ok? A internet funciona assim, amém, e nós ainda temos um grande problema que é a Google, que já está restringindo, policiando todo o conteúdo cristão, ou seja, impedindo que muita coisa que essa igreja prega aqui e outras dedicadas não cheguem a um certo público, não tem uma abrangência, amém, como os outros conteúdos pornográficos, etc, etc, etc. Orem por essa igreja, peçam a Jesus por ela e trabalhem para que essa palavra seja pregada, anunciada como nós temos nos dedicado aqui. Que é meio estranho a indiferença do povo em relação ao conteúdo cristão, aonde eles poderiam estar colaborando perto das pessoas que conhecem daquilo que, na verdade, a gente chama de mídia social. Espero em Jesus que você seja um colaborador da obra, amém, da palavra de Deus. Um aviso importante também aqui. Não esquecendo, culto para doutrinação, domingo de manhã, 9 da manhã, culto de oração, também neste horário, todos os domingos. Iniciamos e vamos até o final do ano assim. Amém? A igreja não esqueceu não, né? Que é isso, irmão? Está dormindo? A igreja não esqueceu, né? Ah, agora o pastor, tive certeza que você ouviu. Bom, irmãos, amanhã será iniciado aqui na sede uma reforma que nós temos que fazer aqui. Então os irmãos membros que deram seus nomes estejam aqui a partir das 8 da manhã, que vai ser iniciado na segunda e na terça agora, amém, essa reforma, essa arrumação, como todo mundo sabe e conhece bem o ditado popular. Então os irmãos estejam aqui amanhã às 8 da manhã, e nós temos também algo a dizer, que na terça-feira não haverá culto de doutrina, e será transferido para sexta-feira às 8 da noite. Então os irmãos que não vierem agora terça, obviamente toda a igreja, nessa terça, virá sexta às 8 da noite, porque é um culto especial dos membros da igreja Cenáculo da Fé. Sexta-feira, 8 da noite, foi transferido o culto, exatamente por causa dessa arrumação, dessa reforma que vai ser feita aqui. E última coisa que eu quero dizer também aos irmãos, não se esqueçam, Jardim Vista Alegre, Carapicuíba, quarta-feira, culto normal, nas células desse ministério que estão abertas para te receber também. E outra coisa importante, orem, amém, que está chegando perto, estarei viajando agora em março, dia 15 e dia 20, estarei em solo americano, ali em Somerville, Boston, para a realização de 2 cultos missionários, ali em solo americano, dentro do hotel Holiday Inn, lá em Somerville, 30 Washington Street. Quem estiver nos Estados Unidos me ouvindo sabe aonde está esse endereço. Então, na quinta-feira, dia 15, aliás, no sábado, dia 15, e na quinta-feira, dia 20, 7 da noite, eu vou estar dentro do hotel, desse hotel Holiday Inn, numa sala reservada lá, à espera das almas que se cadastraram para a realização desses 2 cultos, que acontecerão a partir das 7 da noite. Dia 15 e dia 20 de março agora. Amém? Já está agendado, confirmado. Estarei lá pessoalmente para pregar essa palavra. A Igreja Sana com a Fé, esse ministério responsável pelas almas, para a divulgação da verdade cristã. E esperamos em Cristo a presença de todos que estão me ouvindo aí. Se não se cadastraram, se cadastrem, porque nós já estamos orando numa forte campanha por cada nome que está inscrito nesta lista.
Amém? Estamos em oração por todos para que o diabo não tenha poder, amém, de impedir ninguém de ouvir essa palavra lá. Dia 15, dia 20 de março agora, 7 da noite, Hotel Holiday Inn, em Samberville, Pastor Daniel Batista, Igreja Cenáculo da Fé, em solo americano, para evangelizar as almas. Amém, Cenáculo? Quem tem orado por isso diz amém. Você quer isso, igreja? Então fica de pé aí, sacode a poeira aí, meu irmão. A igreja está com a Bíblia em mãos? É uma Bíblia ou o que é isso aí? Hã? Aqui agora nós temos que perguntar o que é isso aí, porque é o seguinte, né? Bíblia em nova versão. Versão internacional, filho, toma cuidado que os povos estão vendendo aí. Amém, gato por lebre. Amém, a igreja fica com atenção. A igreja tem divulgado isso? Quantos têm divulgado isso aqui, as novas versões? Bíblia ecumênica, Bíblia de linguagem moderna, tudo uma porcaria dos infernos. Amém? Os irmãos estejam orando, que não é Bíblia. Eu tenho que falar, não é Bíblia, irmão. Bíblia é aquilo que preserva conteúdo. Amém? Por isso que não adianta a gente chegar aqui com uma coisa de capa preta, chamando de Bíblia, porque a gente realmente tem que ter certeza do conteúdo que está escrito aí. E chegamos no tempo que até isso nós temos que tomar cuidado aí. Amém, Cenáculo? Então se a tua Bíblia é esta que a igreja recomenda, bate nela aí, meu irmão. Faz o barulho santo aí, Cenáculo. O diabo ouvir que tem Bíblia na tua mão aí. A igreja fazendo esse barulho com fé. Os internautas ouçam aí em nome de Jesus. Amém, Cenáculo. Amém, igreja. Amém. Eu não disse para você que você tem que colaborar, fazer com que essa igreja o que a igreja tem publicado chegue aos ouvidos de muitos? É um fator importante que a igreja tem que se preocupar, avisar os outros de que a sociedade bíblica está mudando as Bíblias e trocando as palavras para fazer alguma coisa parecida, mas que não é a verdadeira. Então eu espero em Cristo que os irmãos se sensibilizem por esse acontecimento, se preocupem com isso, porque amanhã quando o pastor for tratar um tema para chegar no objetivo que é a vontade de Deus, muita gente não vai poder me acompanhar na leitura bíblica porque vai ler outra coisa, tá? Então preste atenção, se preocupe muito. Nós já recomendamos Bíblia já de textos originais que não foram modificados, que são preservados. Amém? Já demos o nome pelo site da igreja para que vocês vão lá, se preocupem em comprar essa versão e preservar a vontade de Deus, amém, no conteúdo original. Espero em Cristo que vocês atendam, amém, aquilo que está acontecendo agora no mundo, irmãos. Estamos chegando no fim. Cenáculo, levanta tua espada para o céu, não perca a tua fé. Creia, Jesus está aqui. Abre a tua boca e começa a orar. Os internautas orando e clamando ao Senhor Jesus. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor. Vai, Cenáculo, com fé, meus irmãos. Meu santo Senhor, meu santo Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Imploramos, meu santo Jesus, pela palavra que fala, pela palavra que revela, pela tua palavra que santifica. Meu santo Senhor, nós te pedimos, meu Jesus, que as tuas mãos estejam, Senhor, voltadas às almas que vão ouvir a tua verdade. Que a campanha, Senhor, a abertura dos feiticeiros, seja uma campanha, Senhor, eficaz. Um propósito, Senhor, de edificação e salvação de vidas, de alerta e despertar de fé. Meu santo e poderoso, prepara, Senhor, as almas e os corações que vão ouvir a tua verdade, para que sejam, Senhor, arrebatadas pelo sentido e sejam reveladas pelo teu Espírito, tratadas pela tua disciplina, purificadas pela tua palavra. Jesus, repreenda a apostasia, a rebelião, repreenda, meu Senhor, a dureza, a soberba, a iniquidade, as depravações que estão imperando nesta terra, influenciando a tua igreja. Racaturi biconsivro, anariando poderosa, rabriostéria. Prepara a tua igreja, prepara, Senhor, a tua noiva para te receber no céu, quando o Senhor vier pela segunda vez. Senhor, santifica, prepara, Senhor, aqueles que temem, que te reconhecem, que lhe obedecem, para que estejam, Senhor, edificados e preparados ao encontro do Senhor nos céus. Nós te pedimos, meu santo Jesus, quebra, meu Senhor, a feitiçaria, a magia, a bruxaria, o satanismo infiltrado na tua igreja, as heresias, os falsos ensinos. Pelo teu sangue, meu Senhor, nós te pedimos e imploramos pela tua misericórdia, pela libertação, pela tua salvação, sobre todos aqueles que clamam, que oram comigo nesta noite, pelo conserto, pela salvação das almas, em nome de Jesus, amém. Põe a tua mão sobre a Bíblia e diga: fala, Jesus.
Senhor das almas, fala com a tua igreja, quebrando nela toda arrogância, toda prepotência, toda iniquidade, toda descrença, e preparando todos que recebem o teu nome, a tua palavra, para serem salvos, recolhidos, quando o Senhor vier, pela segunda vez, para arrebatar a sua igreja. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus, cenáculo? Texto de Apocalipse, capítulo 6, texto-chave da campanha Abertura de 7 Selos, que está sendo efetuada nesta igreja aos domingos. E nós vamos ler a partir do versículo 7 e versículo 8, que foi exatamente aonde nós não conseguimos encerrar, diríamos assim, o último culto aqui, devido a uma queda de energia aqui nessa igreja, tá bom? Então hoje, como prometi, e o Senhor nos concedeu a permissão, vai ser tratado todo o conteúdo novamente, porque algum propósito ele deve ter para repetir tudo aquilo que, na verdade, já foi falado aqui para a igreja. Texto de Apocalipse 6, verso 7. A igreja abriu? Saudações em Cristo aos meus irmãos que estão pelo horadaverdade.com. Maranata a todos aqueles que confiam que Jesus virá e não tardará. Sejam abençoados e revelados nesta campanha. Amém? Que neste momento agora iremos ler a palavra de Deus. Estamos ao vivo, hoje é dia 2 de março de 2014, diretamente da sede da Igreja Santa Tua Fé em São Paulo, transmissão simultânea pelo horadaverdade.com. Deus abençoe a todos que estão aí. Apocalipse 6, verso 7, que diz: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus, igreja? Pode se assentar, Deus abençoe a todos. Como há pessoas aqui nesta noite que não acompanharam esses domingos que têm sido direcionados, a profecia de Jesus, o Apocalipse, o pastor, eu tenho que, amém, colaborar para que eles entendam o que vai ser pregado aqui, até porque é uma palavra difícil realmente, que exige dedicação de todos aqui, muita atenção. Nós recebemos do Senhor a ordenança de que fizéssemos uma campanha baseada no texto de Apocalipse 6. Apocalipse, que é um texto importantíssimo na Bíblia Sagrada, porque nada mais é o relato das coisas finais. Assim como Gênesis tem o papel de dizer aos homens como se iniciou o processo da criação por intermédio da glória de Deus, o Apocalipse tem o papel de dar um ponto final em tudo aquilo que Deus iniciou por intermédio da criação, que Jesus reforçou quando esteve aqui. Então o Apocalipse é um livro fundamental para qualquer um que se julga cristão, como também um dever de que todos conheçam o seu significado. Então essa campanha realmente ela tem por propósito, objetivo espiritual aqui, fazer com que as almas aqui se acendam por coisas valorosas, importantes, que Deus determinou, ao invés de serem como o mundo agora, que se prendem em valores fúteis, mesquinhos, cheios de iniquidades que vão levá-los à bancarrota e à morte. Nós estamos aqui para fazermos a diferença. E a carta de Apocalipse é uma carta especial para a igreja, não para o mundo, mas para aqueles que se julgam cristãos. E nós temos aprendido no tema de Apocalipse 6, na primeira sessão, quando nós abrimos Apocalipse capítulo 6, verso 1, quando trabalhamos a expressão o Cordeiro abre os selos de Deus, aprendemos que somente um estaria autorizado por Deus a revelar às pessoas comuns o que está no futuro, pessoa esta, cujo obras, testemunho, natureza, característica são inconfundíveis como insubstituíveis. Nos referimos a Jesus. O único que poderia dizer aos homens o que vai ser, o que há de vir. Na segunda sessão de Apocalipse 6, quando a Bíblia trata o cavalo branco e o seu cavaleiro, a Bíblia quer dizer Jesus,
representado por esta figura, aquele a quem foi dado todas as armas da justiça, entendemos? Aquele a quem foi dada a coroa do triunfo e o domínio sobre os acontecimentos finais da história humana, a quem Deus deu reino, juízo e salvação, que agora, por intermédio desta figura, o cavalo branco e seu cavaleiro, inaugura a perspectiva do fim, para exercer soberania e, por meio da calamidade, proporcionar uma nova oportunidade para trazer os caídos ao arrependimento. Quem lembra disso, diz amém, Jesus. E o primeiro selo que Jesus abriu, foi ele quem saiu exatamente para determinar à humanidade o juízo de Deus sobre toda a história humana, inclusive sobre aquelas que revelam os acontecimentos finais. É duro assumir isso, né? Mas é o que a Bíblia prega e é teu dever dizer amém. No segundo selo, terceira sessão que nós temos acompanhado nesta campanha, a Bíblia também trata a seguinte expressão, a profecia: o cavalo vermelho e seu cavaleiro, o que não pode ser considerado nestas incursões representações malignas. Não se trata de um demônio, mas de um anjo que procede de Cristo, que sai de sua permissão, com sua autoridade, para trazer juízo de Deus na história humana. E lembro, o que a profecia está querendo dizer, é que aquilo que Jesus está determinando para que aconteça na humanidade, não quer dizer que ele é o agente da destruição. O que ele está, na verdade, determinando para com que estes acontecimentos que precedem do primeiro selo aberto, é para que o juízo de Deus esteja em tudo aquilo que o homem faz, pensa ou realiza. A lei da vida e a lei da salvação. Porque Deus não destrói. Deus não mata. Quem mata é o pecado. Quem destrói é a iniquidade. O que nós estamos aprendendo na profecia é que Deus abre uma exceção. Um tempo estimado. Para que os homens realmente sintam a sua miséria. Aprendam com a calamidade. De que eles não são deuses. Nem eternos. Nem soberanos, nem poderosos. De que Deus continua tendo domínio. Então se na lei da física, toda causa tem uma origem. Toda reação tem uma ação. No Evangelho também e na palavra de Deus também. Então esses cavaleiros não são agentes da destruição, mas são tempos estimados, acontecimentos que Deus permite. Tome cuidado com as conclusões erradas que estão sendo faladas aí fora. A começar pela a ideia de que o primeiro cavaleiro, o primeiro selo que se abre e quem sai é o diabo, é o demônio, é o anticristo, etc, 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 porque isso não pode ser admitido por ninguém aqui. Deus nunca deu glória para o diabo, nunca deu poder a ele. Amém, cenáculo? E qual é a primeira lição que nós abrimos no segundo selo para os irmãos aqui do que Jesus revela? Jesus certificando que só existiria paz, segurança, sobrevivência para aqueles que estão dele, que estão em Cristo, que pertencem ao seu reino. Porque a guerra estará aonde está o pecado. A paz e a segurança estará somente para aqueles que estão em Cristo, que pertencem ao seu reino. Deus julgou e está julgando, fazendo a diferença e a separação. É isso que a Bíblia está te ensinando aí. No terceiro selo, nós aprendemos através da expressão o cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, Deus determinando o tempo onde a escassez e a desobediência seriam fatores inseparáveis no juízo de Deus. Aonde há escassez é porque está o pecado, porque Deus julgou por causa do pecado humano. Determinando por intermédio desse cavaleiro a seguinte lição: certificando que só existe prosperidade e sobrevivência aonde está a obediência e a submissão a Cristo e ao seu reino. Porque aonde está o pecado, está a escassez. Porque ambos, a escassez e o pecado, se relacionam e são inseparáveis. É aquela coisa que o mundo fica pensando: eu vou pecar e não tem consequência.
Eu vou errar e não tem consequência, porque Deus me protege disso tudo. Você está muito equivocado, porque a Bíblia não prega isso daí. E até pelos tempos difíceis, finais, que Jesus foi doutrinar a sua igreja, ele deixa bem claro: a salvação, o livramento, está sobre quem me obedece. Perspectiva de bênção, de salvação, somente para quem obedece e crê em Jesus. Por quê? Aonde está o pecado, a autonomia, o liberalismo, a independência humana, tudo que vocês estão vendo aí fora aí agora. O que reina lá é a morte, é a destruição, é a escassez, é a desgraça. Então, se você não faz a separação, a Bíblia faz. E nós trabalhamos aqui pela seguinte lógica: de que Deus, ele mesmo disciplinando, mesmo indo com o propósito, por intermédio do seu Filho, com o juízo diante daquilo que os homens fazem nessa vida, não quer dizer que Deus abandonou o mundo e deixou de amar as pessoas. Mas por intermédio da calamidade, do caos, que ele permite acontecer por causa do pecado humano, ele querendo criar um caminho de arrependimento para que os pecadores se voltem a ele. Deus exorta aquele que ele ama. Deus exorta aquele que ele ama. A abertura desses selos para esta igreja representam, sim, o juízo de Deus determinado para uma era que resiste à salvação que está em Cristo. Mas não quer dizer que Deus vai matá-los, esmagá-los com as suas mãos, porque o tempo não é esse. Apocalipse 6, Deus ainda trata mesmo aquele a quem ele disciplina, com amor e com esperança de que ele se volte, de que ele se arrependa, de que ele aceite a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Todos creem nisso daqui? Deus protegendo o azeite e o vinho, porque não faltará testemunho, inspiração, sabedoria, palavra para os fiéis de Jesus, mesmo em tempos de corrupção humana e escassez. Tudo isso foi tratado nessas quatro sessões de Apocalipse 6 até o último domingo, Cenáculo da Fé. Porque nós cremos que esses selos já foram abertos, nós estamos vivendo esse tempo, e muita coisa daquilo que Jesus revelou para João, no conteúdo do Apocalipse 6, nós também somos alvos disso. E a igreja trabalha com esta perspectiva. Essas realidades chegam para nós todo culto, chegam a mim como pastor todo culto, e eu tenho que saber me posicionar para explicar, doutrinar cada uma das situações, para não falhar com o Senhor, a nível de que as pessoas estejam conscientes de que o juízo de Deus já está operando. Todos nós respondemos aqui pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, tudo que se planta, se colherá. A lei aqui é para quem está fora e dentro da igreja. Nós já estamos vivendo este tempo, aonde com Deus não se brinca. Como Deus também determinou os meios de salvação, aonde Ele requer da humanidade que a mulher se ajoelhe, reconheça e confesse que Jesus Cristo é esse plano perfeito que Ele determinou para a humanidade. E qual seja este ignorante, incircunciso, rebelde, que descreia, que negue a Jesus, que ele saiba dentro da minha igreja quais serão as consequências que vão vir sobre ele, por ele querer toda essa liberdade, essa autonomia que Deus não deu. Por isso que eles não gostam do Apocalipse, gostam da missa do galo, porque é uma palavra forte, não é? Que desafia, que desacata inclusive essa imagem de ser humano invencível que nós não somos. E a Bíblia põe muito em dúvida, em incertezas, quanto tempo vai durar o caminho da tua soberba e da tua arrogância. Nós não sabemos quanto tempo vai. Inclusive esse povo que brinca de fé dentro da igreja. Mas eu sei que o que está determinado por intermédio dessa Bíblia toda é que nenhum pastor, nenhuma pregação, nenhuma bênção, nenhuma extrema unção vai reverter o que Deus julgou. Entenda. Nem os 12 apóstolos reunidos poderão reverter, mudar
a ferida que Deus fez. Só Ele cura. Só Ele sara. E é debaixo dessa luz de entendimento que Jesus coloca essa igreja. Pode alguém aqui se livrar da condenação que Deus determinou? Pode alguém se esquivar aqui do que Deus julgou? Poderá essa humanidade vencer o que Deus determinou para o futuro dela? Depois de ter visto os homens esmagarem o seu filho na cruz, humilharem o seu filho, escarnecerem dele, poderá o homem permanecer impune? Não. Porque nós já vemos e assistimos toda uma sociedade se dilacerando, se dissolvendo por este tipo de relação com a lei da vida e o homem. O que Deus estabeleceu para o homem é tão sagrado, é tão santo, que Ele já faz questão com que aqueles que são duros de coração já comecem a pagar os seus pecados aqui mesmo. Então nós vamos hoje, meus irmãos, para a quinta sessão da profecia, o quarto selo aberto. E nós temos uma expressão que diz: o cavalo amarelo e o seu cavaleiro chamado morte. Que, querendo ou não, são figuras que têm um significado importante, espiritual. E eu quero entender junto com a igreja aqui para chegarmos na conclusão. O que Deus quer falar? O que Ele quer que a gente aprenda? Qual a lição que Ele quer empregar a nós? Sendo que nós já estamos vivendo esses acontecimentos. Lembrando que nos cultos anteriores nós aprendemos que o cavalo, na Bíblia, é uma figura que representa força de tempo. A cor, natureza de acontecimento, aqui no caso, hoje, amarelo. O cavaleiro, em todos os selos abertos, representam anjos determinados por Cristo, que precedem de Cristo, para levar a permissão de que esses fatos, de que esses acontecimentos se firmam na história da humanidade. Juízos determinados por Cristo para a história humana. Esse cavaleiro, como os outros, representa exatamente isso. Ok? E a cor amarela, se vocês forem pesquisar, e é importante porque a expressão fala muito na Bíblia. Na cor amarela você não vai encontrar muita coisa na Bíblia não. Mas se você for em qualquer dicionário, você vai se deparar exatamente com o seguinte significado, que pode ser utilizado hoje aqui. A cor pálida. Que, no que está sendo tratado na profecia, é a cor de um pálido mortal. A cor amarela, aí, neste cavalo, significa um tempo, um momento, onde Jesus está revelando para a humanidade que surgirá acontecimentos de morte, acontecimentos de também situações decadentes ao espírito, ao coração, ao sentimento das pessoas. Que na verdade segue também por outros significados do tipo: sugere decadência espiritual e maior endurecimento do coração dos homens. A cor amarela aí está sugestionando exatamente isso. Vai vir decadência espiritual e haverá um maior endurecimento do coração dos homens. A Bíblia mentiu? A palavra de Deus se equivocou depois disso? Nós estamos vivendo o melhor momento da humanidade? Os homens estão melhores do que antes? Amando mais honestidade, mais verdade, mais sinceridade, mais paternidade? Nós estamos vivendo o melhor momento disso? Não, a decadência disso. E é um fato científico, que ninguém pode negar aqui. Bem, segue outra, segunda expressão importantíssima e a mais forte, que é a morte. Que é uma expressão que trata com a linha da mortandade, tanto do ser físico como também o ser espiritual. Quem testifica diz amém. Que não é novidade para ninguém aqui, que a morte bate dos dois lados, tá? Tanto espiritual como física. Terceira expressão que Jesus trata na abertura desse quarto selo, a expressão inferno. Que há dois vocábulos gregos na Bíblia
para chegarmos à tradução da palavra inferno. A primeira delas é Hades, que no significado espiritual quer dizer submundo, vergonha e lugar dos mortos. Outra expressão que também tem raiz aramaica, que foi muito utilizada no Antigo Testamento, que é Gena, que quer também significar lamentação, punição para pecadores. Então, quando a profecia falou, o inferno o segue, a profecia queria dizer o submundo, a vergonha, aonde estão os mortos, a lamentação e aqueles que merecem a punição, aqueles que merecem o inferno. Por isso que as expressões na profecia são muito importantes para dar significação e entendimento para aquilo que Jesus está querendo comunicar à sua igreja. Quarta expressão, por meio de feras, que a profecia do versículo 7, versículo 8 trata, que quer exatamente antecipar, simbolicamente, os homens infernais. Feras que a Bíblia está tratando aí. Não se trata de animais, literalmente, mas de homens animais. E vocês vão entender mais para frente que o pastor eu vou explicar. E quinta expressão, amém, que segue as 4 calamidades de Ezequiel 14, 21, você já pode até abrir a tua Bíblia em ordem, né? Segue as 4 calamidades citadas por Ezequiel em 14, 21, amém? Que é a espada, a guerra, a fome e a peste, que são 4 calamidades que Ezequiel também citou pela ira de Deus, que estão representadas por intermédio exatamente também, amém, da abertura do segundo e terceiro selo, tanto a guerra como também a fome que nós já tratamos aqui, ou seja, aquilo que será pior. O quarto selo quer dizer, aquilo que será pior do que o segundo e o terceiro, porque se trata de 4 calamidades agora, que Deus vai permitir com que aconteça na terra, e uma coisa importante que acontecerá entre os homens, uma coisa importante, né? Não vão ser representadas por Deus. Não virão das suas mãos, não sairá dele, como as pragas do Egito. Segundo a profecia, essas 4 calamidades têm a permissão de Deus para que elas se cumpram, mas serão representadas por homens infernais, por bestas feras, por homens do submundo, que são a vergonha, que merecem o inferno, estarem onde os mortos estão, a pura lamentação, que merecem a punição. Por isso o inferno os segue, porque se trata de qualidade de homens, de caráter humano. A besta, que na Bíblia será um líder mundial, todo mundo sabe de Apocalipse 13, amém? Não há nome físico para este homem, mas há uma expressão sobre ele que a Bíblia quer dizer, o seu caráter, a sua índole, o seu pensamento será a de um filho de Satanás, de um iníquo. Então a Bíblia trabalha com essa expressão aqui também, para dizer que estes homens que representarão estas calamidades no mundo, são iguais à besta, ou seja, possuem o mesmo caráter, a mesma índole, o mesmo perfil de ser humano. Quem entendeu diz amém. Então esse quarto selo é uma coisa importantíssima, irmãos, a gente entender, amém? Estas expressões, inclusive, porque geralmente a tendência do povão que lê a Bíblia é direcionar responsabilidade a Deus. É Deus que está pragueando, matando, destruindo, acabando com todo mundo, sendo rigoroso, severo, maldoso contra os homens. E não é isso que a profecia está querendo dizer, não. Deus permitindo que o homem colha o que ele plantou, julgando os homens a partir daquilo que eles vivem, um pré-julgamento daquilo que será o juízo final, deixando que o diabo tenha poderes, exercício, liberdade para executar a sua destruição sobre aqueles que pecam, inclusive os homens infernais, governarem sobre eles e fazerem com que eles sejam os seus servos, os seus escravos. O quarto selo, como os outros anteriores, direcionam exatamente as expressões, como esses acontecimentos,
para aqueles que pecam, transgridem, para aqueles que ferem os princípios de Deus, da fé e da natureza da sua criação. Então é importante a igreja hoje ter o entendimento de que nós não estamos aqui hoje pregando o que estamos pregando exatamente para amedrontar, criar pânico entre o povo que está aqui hoje congregando nessa igreja, porque a finalidade do evangelho não é trazer destruição, nem morte, mas salvação. Mas nós trabalhamos com a linha de que nós vivemos um tempo onde os homens estão mais duros ainda no seu coração, de que os homens estão mais impenitentes do que eles eram antes, de que o mundo está pior daquilo que, na verdade, ele foi antes de Jesus ser encarnado. E agora, nesse momento, que os céus se abrem nessa pregação, nós entendemos o seguinte, que Deus não vai tratar com condolências, respeito àqueles que pecam, aqueles que transgridem, aqueles que se endurecem diante do que Ele fala, diante do seu chamado. Deus dará a estes uma coisa bem pior daquilo que eles esperam, por causa da dureza dos seus corações. O inferno desses homens começará aqui na terra, começará na vida, porque o diabo terá poder sobre eles, porque eles fizeram a sua escolha, negaram o Cristo e receberam um bandido como prêmio. Então nós trabalhamos debaixo de escolhas, decisões, posicionamentos individuais e pessoais, e Deus o julga com severidade, tanto para o bem como para o mal, aqueles que se decidem. Então, meu amigo, está nas tuas mãos e na direção da tua vida o que você vai ser para o futuro, o que você será a partir de hoje. Não depende de Deus falar, não cabe Ele dizer, mas você em determinar. E debaixo disso Deus te julgará, como também me julgará, como também dirá o que vai acontecer. Há duas linhas de tempo aqui nas profecias de Jesus: o tempo da salvação para aqueles que creem e da destruição para aqueles que negam Cristo. Escolhe. E qual lição Deus emprega nesse quarto selo, amados irmãos? Vamos trabalhar numa das mais fortes expressões desse quarto selo aí: a morte. Esse cavaleiro que está chegando aí é a morte. E essa morte representa o quê? Mas primeiro a gente tem que definir, a morte está direcionada a quem? Como eu posso dizer assim? A salvação, essa expressão é tão poderosa na Bíblia: graça, misericórdia, salvação. Essas expressões estão direcionadas a que qualidade e tipo de pessoa? A Bíblia me diz: para aqueles que creem, para aqueles que são fiéis. Então não adianta eu pegar a salvação, misericórdia, graça, enfiar no bolso, usurpar isso como se fosse meu. E nem como pastor eu posso dizer: você está salvo, você é filho de Deus, você vai entrar no céu, porque isso não cabe a mim, eu não tenho poder para isso. Toda expressão de qualidade tem um destino certo, como a palavra salvo. Há um destino certo, porque busca uma pessoa certa. Agora a morte, que é o oposto da vida, aonde Jesus dizia: quem crer em mim nunca morrerá, quem crer em mim viverá. Jesus está se referindo a quem? Aquele que crê. Mas e a morte? Esse cavaleiro que está vindo aí, que Jesus anunciou e precede dele, está direcionado para quem? A profecia diz: direcionada para aqueles que estão em decadência espiritual e maior endurecimento de coração. Por isso o tom amarelo, põe aí a cor amarela, porque a morte está saindo para eles, pálidos, decadentes, mortos para Deus, porque estão no pecado, duros de coração. Esse cavaleiro é para eles também. Quanto aos salvos em Cristo, os tementes, os fiéis a Jesus, não tendo que se preocupar, porque esse tempo aí anunciado vai desfrutar aqueles que não querem Jesus e se apropriaram do Evangelho
Biblicamente, a morte é tratada em dois aspectos, biblicamente, tá? Tanto espiritual, como também material e física. A Bíblia trata nesses dois aspectos, físico e espiritual. Amém, cenáculo? Amém. Sendo que ambos aspectos são consequência do pecado de Adão. Romanos 5,12, abre a tua Bíblia. Quando a palavra de Deus disser morte, está falando tanto em relação à vida material, física do ser humano, como também a morte espiritual, eterna do inferno, da condenação, daquilo que está para vir, para aqueles que são ímpios. Romanos 5,12, lê bem alto esse texto. Então vamos lá, uma coisa linda da palavra de Deus. Quem inventou a morte? Qual a origem da morte? Você está dentro do texto aí. A irmã gritou o homem aqui. Quem que colocou a morte no texto da Bíblia? Quem é o autor disso? A irmã falou o homem, a Bíblia fala o pecado. A morte não precede, não vem da criação de Deus. A morte, ela vem de um erro, de uma falência e de uma escolha errada. Então, quando a morte é citada pelas Escrituras, a Bíblia faz questão de dizer, o idealizador disso tudo aqui é o pecado. O pecado que entrou no homem. E o pecado que passou para todos os homens, por isso que a morte reinou sobre eles. A morte não é uma expressão criada por Deus, por favor. Não tenha ela como expressão divina. Deus não quer matar ninguém, quem mata é o pecado. Eu tenho dito isso aqui e faço questão de frisar. Deus não mata, Deus salva. Quem mata é o pecado. Quem mata é o diabo. Deus não mata ninguém. Mas a expressão está aí. O cavaleiro da morte saiu, porque Deus determinou que por intermédio desse tempo ele vai julgar. E o seu juízo estará direcionado exatamente para aqueles que pecam. Para aqueles que estão maior ainda, duros de coração, soberbos. A morte que Deus está tratando aí, é na verdade um efeito que vem de Adão. Uma causa que vem de Adão, do que aconteceu com ele. E que nós não podemos ter como plano de Deus. Mas como um plano do homem, daí entra a questão do homem. Primeiro aspecto físico, o que Deus quer falar? Gênesis 2,17. Se a morte está dividida em dois aspectos, nós temos que tratar para ver qual lição que Deus está querendo dar nesse quarto selo aberto. Quem testifica diz amém. Quem testifica dá glória a Deus, cenáculo. Amém. Jesus está falando, a morte existe. Ela existe, irmãos? A física existe? A espiritual também? Amém. Porque você está vendo o que está acontecendo lá fora. Mas amém, Jesus. Primeiro aspecto. O físico, Gênesis 2,17. Lê o texto. Então, depois que o homem pecou, Deus determinou o quê? Que o corpo humano não seria mais igual àquele que ele deu para Adão. A Bíblia está certa? É cenáculo! Então, pera lá, pastor, o senhor está querendo dizer, divida as coisas. Eu tenho dito aqui, divida. O que Deus criou é o que Deus criou. O que o homem fez é o que o homem fez. Deus criou as coisas perfeitas, na sua semelhança. Mas quem estragou? O pecado. E por causa do pecado que o homem escolheu, o que Deus determinou? Que o corpo dele não seria mais igual. Não seria mais como Deus criou. Então o homem não passaria a ser apenas um ser unificado, mas mortal. E a vida que ele viveria estaria ameaçada pela morte, ou seja, a vida caminhando para a morte. O homem será mortal. Que é uma coisa que a ciência, na verdade, ela quer reverter, mas não vai conseguir. Tem a marca de Deus. Depois de Adão, Deus determinou, todo mundo vai morrer um dia. A vida caminha para o fim. A vida caminha para a morte. Desde Adão, essa lei prevalece e ninguém conseguiu mudar.
Você vê como que as coisas são impressionantes, mas tem gente que ainda resiste isso. Insiste em dizer que é eterno. Em 1 Pedro 1,24, Pedro considera a parte física do ser humano como sendo uma erva. Uma erva que nasce e floresce, mas um dia seca. E a lei de Deus que ele se baseou é esta: do pó o homem foi feito e para o pó ele voltará. Como diz Tiago 4,14, Hebreus 9,27, mas tem um texto aqui que eu quero ler com a igreja, Salmos 89,48, abre também aí, meu irmão. Jesus determinando por intermédio desse cavaleiro chamado de morte, que ele vá e permita que se certifique, se fortaleça mais ainda a questão de que os homens não são imortais, não são deuses gregos, não são Hércules, não são nenhuma destas figuras místicas que criaram nas suas imaginações. O ser humano ainda continua sendo para Deus uma erva que um dia se seca. Lê o texto, Salmos 89, versículo 48. Pode ler, cenáculo. Amém? Os irmãos sabem responder as indagações aí? Você tem com clareza, você sabe me dizer? Vamos entender então. Deus está querendo alguma coisa, né? Por intermédio desse quarto selo, fazendo com que os homens, mais ainda agora, conheçam, enxerguem, admitam a sua miséria. Bate a mão no peito e diz: eu sou miserável. Sou um pobre. Um pecador. Sem destino. Deus quer que a humanidade conheça a misericórdia. Aliás, conheça a sua miséria para então conhecer a sua misericórdia. Deus quer estabelecer o caminho do arrependimento, mas com gente orgulhosa ele não consegue. Com gente prepotente ele não tem condições. Então ele fica martelando ali. Então, já que você não quer se submeter a minha misericórdia, a minha graça como ser mortal, então eu vou te dar todas as experiências mais dolorosas, mais difíceis, para que você chegue nessa conclusão, que você é um pedaço de carne. Conheça as suas misérias. Conheça a sua real natureza. Porque a vida caminha para a morte. A vida caminha para a destruição. Um dia todos nós chegaremos ali, na figura incapaz de alguém que se secou, que agora morreu, e ninguém que ama esse indivíduo vai poder acompanhá-lo. A partir desse dia em que ele morreu, ele está só. Voltará para a mão daquele que o deu, e lá, aquele que deu, a vida vai decidir para onde ele vai. O ser humano é isso. Mas qual lição que Jesus quer empregar por meio da mortandade? Muita gente morrendo para empregar essa lição. Que a vida prolongada é um dom de Deus e um dom da sua sabedoria. Que as pessoas que vivem mais, vivem porque Deus concedeu a elas inteligência e sabedoria. E instrução certa. E eu não estou falando de vida pós-morte, não, filho. Qualidade de vida. Saúde. Qualidade mental. Espiritual. Ou será que tem alguém que vai se levantar nesse banco e dizer para mim que quem está no mundo está feliz? Está realizado? Não está. Eles podem estar com os bagos de fora, com tudo de fora dançando, agora suando, a camisa enchendo, o caneco. Mas não estão felizes, não estão realizados, não estão bem, estão doentes. Drogados, cheios de química na cabeça. Quem teve um dia no mundo sabe do que eu estou falando aqui. A felicidade lá fora custa caro, amigo. Não sai barato. Eles estão morrendo, se
sendo ceifados por causa da corrupção, por causa da iniquidade. Jovens, adolescentes e velhos, não tem faixa etária. Todos eles morrem para dizer a esta igreja que a vida pertence a Deus. E quem quer usufruí-la precisa entender que a vida é um dom dele. Que a vida é um dom da sua sabedoria. E aqui nesta igreja hoje o que prevalece é a capacidade de Deus de enxergar as coisas. De enxergar as coisas e nos dizer aquilo que é bom e aquilo que é errado. Porque aquele que segue o que ele fala, vive mais. Meus irmãos. Provérbios 3, 1, 2. Lê? A vida longa é um dom de Deus e da sua sabedoria. Lê bem alto esse texto. Mas tem gente que não está enxergando, né? Essa verdade. E o cara continua com aquele dedinho na tecla de que ele é dono de si mesmo, manda, decide, fala, aponta o dedo na cara do pastor, entendeu? Da igreja. Como se ele fosse alguma coisa, não é? Ainda tem gente lá fora querendo dizer que o liberalismo, a modernidade, o que o mundo se transformou agora é uma coisa boa. Eu não estou vendo nada de coisa boa, pelo amor de Deus. As cadelas amam mais os seus filhotes do que a mãe o seu filho. Eu queria entender aqui o tamanho da dimensão da idiotice. Eu não sei que tamanho tem a idiotice do mundo. Eu não tenho conseguido nem medir o tamanho da burrice dela. Porque fala de mudança benéfica, eu não vejo nada de benefício. Porque nem a mãe está conseguindo amar o seu filho. Que é uma natureza. Que é um instinto. Que está sendo impedido por causa da proliferação da iniquidade. Nós estamos vendo isso acontecer. Mas você gosta de pôr a mão na boca, ficar horrorizado e quem dizer, nossa, isso é uma coisa que eu nunca faria. Toma cuidado, hein? Tem um monte de mulher aqui que já abortou filho aí, acho que é bom você colocar tua boca no pó. Nós estamos vivendo o avanço. Não, nós estamos vivendo a decadência. O endurecimento maior do coração dos homens. É isso que a Bíblia me fala e é isso que eu vejo. E para mim, quem não assume isso é desonesto, é cara de pau, é safado. Lê Provérbios 3, 1. E versículo 2 também. Lê bem alto. Alto, Senato. Vai. Amém, cenáculo? Quem testifica diz amém. Filho meu, guarda a minha palavra, os meus mandamentos, porque eles vão te acrescentar mais dias de vida. Nós não somos imortais, mas temos condições de vivermos mais. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. E todo mundo imagina e pensa que essa iluminação vem da natureza humana, mas a Bíblia diz, não, a sabedoria é um dom de Deus. Ninguém nasce com esse dom. Deus dá ao homem inteligência, capacidade de entendimento do que a vida produz, o que é bom, o que é ruim dela. E como administrar isso. E a humanidade agora está representando exatamente o oposto. E será que você não aprendeu ainda com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família, o erro que eles cometeram lá? Você não aprendeu com eles, filho? Você vai ser idiota que nem eles? Você vai fazer a mesma coisa? Pastor, não veio mais na tua igreja. O problema é teu, filho. Te dou pro diabo, se você quiser. Se for para você sentar nessa cadeira, fica olhando para mim e dizendo para mim, pastor, essa palavra, essa doutrina, essa pregação, entendeu? Não está como o meu anseio, a minha vontade requer. E é pura guerra de interesse que está dentro da igreja hoje, porque a confronto e a pressão fica para cima de quem está pregando, porque tem que pregar o quê? O cronograma e o protocolo da mudança. Nós não estamos aqui para pregar mudança, nem o protocolo do mundo, nem os pensamentos ímpios. Estamos aqui para dizer, Senhor, qual é a tua vontade? A minha vontade é que todos aqui vivam, mas vivam conforme a minha sabedoria. E a lição que eu vou dar, fica para quem não quer isso. E quem não quer isso, quem se endurece,
e quem peca. Vou receber a morte, é o que a Bíblia está falando. Ele vai chegar amanhã no Valdomiro, vai pedir a meia dele, a cueca dele ungida, vai falar: apóstolo, boiadeiro, tocador de boi, e dá uma extrema unção porque eu quero quebrar a urucubaca. E não estou conseguindo bênção, as portas não estão se abrindo para mim, nada está certo na minha vida. E eu queria que o senhor fizesse uma oração forte aí, para tirar esse peso, entendeu? Esse encosto. Daí ele, explorador das almas, vai lá e estende a mão, ora por aquela pessoa, como se a obra de Deus se resumisse nisso. Deus ordenar a quebra de coisa ruim e dar sorte para as pessoas que querem viver mais. A Bíblia não prega isso. Ah, você quer viver mais? Vai ter que viver conforme o mandamento manda. Conforme a regra da fé pede, filho. Agora, se você não quer submissão, obediência e se apropriar à vontade de Deus, manda a morte para ele. O que Jesus está falando? Manda esse cavaleiro aí. Lá para dentro da casa dele. Não é anjo que vai entrar lá, não. Um outro aspecto. A parte espiritual. O que a Bíblia fala sobre a morte? Como sendo a segunda morte. Apocalipse 20, verso 6, verso 14. Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 2, 11. Nós vamos ler Apocalipse 20, verso 6 e verso 14, que é um texto muito forte. Vamos ler. Ou seja, o ser humano morre duas vezes, pastor? Segundo a Bíblia, sim. Primeiro, a parte física. Depois, se ele não se salvou em Cristo, a parte espiritual. Todos, independentemente se são de Cristo ou não, vão morrer de qualquer jeito. Eu também. Mas a espiritual, só aqueles que não conseguiram se salvar em Jesus, porque, obviamente, o resistiram e o negaram. Mas lê o texto de Apocalipse, que o pastor deu aos irmãos aí. Pode ler. Amém? Lê o versículo 14 agora. Então a Bíblia trata a segunda morte como sendo a morte espiritual, a morte da condenação, a morte do fogo do inferno, para aqueles que não foram submissos, obedientes e purificados por Jesus, porque fizeram a sua escolha. Então esse cavaleiro está abrindo também um precedente de destruição, condenação, de vários acontecimentos dolorosos também para aqueles que vão querer ir para o inferno, feliz com o diabo. Porque tem gente que acha que o inferno é bom. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Tem gente que fala: o inferno é maravilhoso, você não sabe, rapaz, lá tem de tudo que você pode imaginar. Entendeu? O céu é monótono, o céu, entendeu? Não é bom, bom é inferno, tem futebol, tem mulher pelada, tem carnaval, entendeu? Tem política corrupta. É isso que o povo pensa lá fora, mas Jesus fala: não, lá o verme não morre, o fogo não se apaga, e há ranger de dentes e sofrimento eterno. Não queira ir para lá. Mas a palavra de Deus trabalha com a linha de que a morte espiritual é pior do que a morte física. De que a morte da alma é pior do que a morte do corpo. Por quê? Porque a Bíblia trata que o homem não morre com o corpo. Agora, ele morre em toda a sua totalidade. Tanto físico como espiritual. Joga para queimar lá. É o que a Bíblia está falando. Então a primeira coisa que eu quero citar para os irmãos aqui. Romanos 6, 23. Que lição Deus está dando agora, no aspecto espiritual, acrescentando mais ainda. A morte é uma penalidade divina, uma retribuição de quem peca, ou para quem peca. Lê Romanos 6, 23. O salário do pecado é a? Para quem peca, o salário é o quê? Para quem peca com Deus, o salário é o quê? Vai, cenáculo, é o quê? Morte. E o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna que está em Cristo Jesus. Separa. Salvação para aqueles que creem, salvação para aqueles que recebem Jesus, mas morte para aqueles que pecam. Porque a morte na Bíblia, seja ela física ou espiritual,
é uma penalidade divina, é uma retribuição de Deus para quem peca. Quando Deus disser, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, Ele está sendo injusto? Você, lindão, presta atenção. Quando a Bíblia fala, de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os homicidas, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, serão lançados no fogo do inferno. Deus está separando o joio do trigo injustamente. Ele está separando esse povo todo porque ele é injusto ou porque ele é justo? Você está falando isso para me agradar? Você quer me deixar feliz? Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Deus julgar, Ele quis salvar. É uma das coisas mais lindas na Bíblia, a vista panorâmica. Como que Deus começa o seu plano? Matando ou salvando? Salvando. Ele deu um filho pela tua salvação. Mas quando Ele deu o filho dele pela tua salvação e mandou você se arrepender, se redimir dos teus pecados, se converter, o que você disse? Não, Deus, eu sou dono da minha vida. Quem manda em mim sou eu. Eu vou escolher minha religião, o Deus que eu quero, etc, etc, etc. Então lá no final, Ele te julga com base exatamente no quê? No teu repudio, na tua reversão, na tua escolha errada. Por isso que o julgamento é justo, porque Deus te deu uma oportunidade de você se salvar, mas você fez outra escolha. Porque Deus não começa matando, Ele começa salvando. Deus não começa condenando, Ele começa salvando. E a morte aqui na Bíblia é a última instância. A segunda morte é o último degrau da história humana. Agora Deus está julgando, mandou o mundo parar, porque agora Ele vai dizer quem é quem, com base na vida que você escolheu. Eu acho justo. Você não? Não, né? Você queria entrar no céu assim. Eu vou dizer para você como é que você queria entrar no céu. Papai, cheguei. Meu pai olha para ele e fala assim, mas eu não sei se você é meu filho. Não, o senhor é meu pai. Mas você nunca me visitou. Você nunca veio me ver. Você nunca teve um dedo de prosa comigo. Chega agora e quer ser meu filho? Nunca me obedeceu e agora quer entrar no meu reino? Não, mas o senhor é meu obrigado. O senhor não lembra? O senhor não lembra? O senhor me criou. É o tipo do Malaca, do 171. Tudo na vida dele se baseou na malaquice. Entendeu? Ele quer exercer a função que não estudou. Ele quer exercer uma condição material, econômica, que ele também não fez questão de trabalhar. Tudo para ele é de mão beijada e ele entra onde ele quer, porque ele sempre tem uma perna longa para pular, entendeu? A cerca. Dá um jeitinho na última hora, porque ele acredita no ditado popular, Deus é brasileiro. Ele vai dar um jeitinho na última hora, pastor. Então imagina se eu entrasse na tua casa, chegasse lá e dissesse assim, papai, você não lembra de mim? Eu sou teu filho. Estou com 41 anos de idade, hein? Se eu olhar para minha cara e falar assim, mas quem te criou, praga? Não te conheço. Você não ficaria meio assustado, meio indignado? Eu acho que você dava uma paulada na minha cabeça. Me esfaqueava, me esquartejava, fazia sushi do Daniel. Vamos matar esse cara aqui, está querendo a minha herança, ele quer minha casa, ele quer minhas coisas. Você não ia me interpretar bem. Mas o que você não faz com você, você quer fazer com Deus. Lá na última hora ele é obrigado a te aceitar lá no céu. Estou chegando, hein, paizão? Me aceita aí, paizão! O céu é meu! É das minhas amantes, dos meus amantes. Todo mundo também lá embaixo, lá que eu estou trazendo comigo. O time do São Paulo inteirinho. E a Bíblia diz assim, não. Você pode fazer isso aqui com a vida errada que você escolheu. Mas quando Deus requerer que você volte para Ele, Ele vai julgar de outra forma. Com o parecer dele, não com o teu. Não com o meu, não com o de ninguém. Outra lição que Deus quer empregar no aspecto ainda da morte que vem. O pecado está inserido na natureza humana. Ora, Romanos 3:23. O pecado é um problema de natureza humana.
originalizando uma natureza de depravação total e impotência. Segundo a Bíblia, Romanos 3:23, todos nós somos escravos do pecado. Não tem gente boa. Depois de Adão, todos pecaram, ou seja, todos são maus. De circunstâncias diferentes, mas são iguais. O pecado é um problema de natureza, então a morte também é. E a única forma do indivíduo deixar a morte e ser salvo é sair do pecado, é abandonar a transgressão. Daí, quando a Bíblia me diz isso, eu digo assim, então eu vou fazer isso então, vou abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Daí a palavra de Deus diz assim, mas você não pode sozinho. Você não tem força para isso. Porque a corrupção faz parte do homem, da sua natureza. Todos nós nascemos para sermos o mal. Depois de Adão, quando o pecado entrou no mundo, estragou com o gênero, com a raça. E se eu tiver, por princípio, abandonar essa maldade que está inserida em mim, na minha natureza, a Bíblia diz, por conta própria você não pode deixar. Você não pode largar, você é um escravo do pecado. Você precisa de alguém que não tem pecado. Alguém maior do que você. Alguém mais poderoso do que você. Porque você, eu e todos somos impotentes. Vendidos ao pecado. Para a morte ir para a vida. E o pecado ser aniquilado, impedido. A Bíblia determinou, a palavra de Deus determinou. Só um. Jesus Cristo no homem. O homem em Cristo. João capítulo 5, versículo 24 me convence que se eu quiser que a morte saia da minha vida, olha a morte aqui, ó. Sai morte, sai para lá, que nem um cachorro que está pegando na calça, que está querendo te arrastar, mordendo teu calcanhar. Sai morte! A Bíblia vai dizer assim para mim, você vai viver lutando com isso e nunca vai conseguir se libertar. O texto que eu estou te dando agora me convence. Há um só que pode te transformar, te libertar. E gerar uma nova vida. Gerar um novo ser humano. Sem corrupção. Sem morte. Sem transgressão. Jesus no homem. Lê o texto. Amém, cenáculo. Jesus te convenceu? Então vamos aqui, né, na lógica do que Jesus está tratando na profecia. A abertura do selo é para aqueles que representam a depravação espiritual e uma dureza de coração maior do que antes da crucificação. Uma geração que ao invés de melhorar, sabendo que Jesus morreu por ela para salvá-la, ela piorou. Ela endureceu mais. Vamos ver o que Deus vai falar para a geração Coca-Cola. Deus estabeleceu um caminho da vida. Deus estabeleceu um caminho para que o homem tenha vida. E ele vai precisar da sua sabedoria e do seu Salvador. E o seu Salvador passará a dizer a ele o que ele tem que fazer e o que ele precisa obedecer. E esta é a condição que Deus determinou para a humanidade, dela ser salva da morte e liberta do pecado. Daí a humanidade diz para ele, não. Jesus não me agrada. Eu tenho outras opções. Eu tenho outras escolhas. E a minha filosofia diz o seguinte, Deus está em todos os caminhos, em todas as religiões. Mas a Bíblia diz, a vida só está em Cristo. E a renovação dessa natureza, só por intermédio dele e do poder dele. Porque por conta própria, ninguém aqui pode ser livre da morte, porque não vai parar de pecar sem Cristo. Mas sabe, ô pastor, não dá. Então você não aprendeu a lição. Sabe, pastor, não desce. Então você não aprendeu a lição. Eu acho que você precisa passar por mais algumas coisas dolorosas, por mais algumas calamidades, para ver se a tua visão se abre, o teu coração se dilata um pouco. Me parece que você está chamando a morte para cima de você mesmo, não é?
Primeiro porque você não reconhece a tua miséria. Acha que nunca vai morrer, porque tem gente que pensa assim. Morre o cara do lado dele, baleado, ele diz, está vendo? Peito de ferro, vida inabalável. E segundo, porque ele acha que Deus é para todos e o céu qualquer um entra. O cara é um idiota pleno. Por isso que tem que dar a taça para o Brasil. Eu digo a vocês, o Brasil merece ganhar a Copa do Mundo. Porque a taça, a figura da taça, representa Chico Xavier se debruçando a pitografar o que os espíritos falam com ele. Então o Brasil merece ganhar a Copa da burrice, da idiotice, a Copa da corrupção, a Copa da depravação, da prostituição, da destruição, porque consagram as suas vidas a um homem que sempre mentiu, que ele mesmo não soube decifrar o seu destino. Porque se Chico Xavier falou pelo teu pai e a tua mãe que morreu, quem vai falar por ele agora? Vai se converter, rapaz! Chico Xavier não está mais aqui para debruçar, para se reclinar. Porque tem gente como ele, que acha que as coisas no céu são fáceis como se fazem aqui na corrupção. É determinante que essa morte quer dizer o seguinte, olha, imortalidade e a incorruptibilidade, ou seja, pessoas que não morrem e que não têm corrupção, são tratados como um estado de privilégio, ou seja, somente para aqueles que vivem em Cristo. As pessoas que nunca vão morrer, porque estão salvas, e que nunca vão ter mais desejo pelo pecado, são aquelas que vão subir no céu, para se revestirem de Cristo por completo. Porque aqueles que não têm Jesus vão ficar aqui para continuar no seu processo de destruição. 1 Coríntios 15, versículo 53 e versículo 54. Que é o processo definitivo de quem professa Jesus. É Jesus voltar, ele subir para ser revestido da santidade e do corpo da vida de Jesus para nunca mais morrer ou ter tentação alguma com o pecado. É uma promessa que Jesus deu para o salvo. Para o crente, lê esse cenáculo bem alto. E nós estamos aqui no processo. Nós não conseguimos nos prender do pecado completamente. Sofremos com as tentações. Como também nós continuamos a sermos ameaçados pela morte que está no pecado. Mas Jesus protege o céu. Ele guarda o céu. Porque o pecado já não tem domínio mais sobre aquele que professa Jesus, porque Jesus habita nele. O Senhor está nele. Então nós estamos sendo preparados para termos uma vida e uma condição de vida com Jesus absoluta. A igreja marcha para esta direção, para que ela viva com Deus eternamente, sem corrupção, sem morte. Nós estamos trabalhando aqui hoje, para que essa palavra se cumpra em nós quando Ele vier, quando Ele voltar. Por isso que é importante a igreja ser dele. E aqueles que estão dentro dela, se voltarem a Ele, porque amanhã pode ser muito tarde demais para você, que não aprendeu a lição ainda. Sai o cavaleiro da morte. Está direcionado para os mais duros de coração e aqueles que vivem a decadência espiritual, para Deus empregar a lição sobre eles, de que a vida está em Cristo e a morte está no pecado. A vida para aqueles que estão em Cristo, a morte fica para aqueles que estão no pecado, porque Deus o julgou justamente. Deus o julgou justamente. Quer mudar? Muda. Quer milagre? Aceita a condição que Deus te deu. Quer algo sólido?
convincente, aceita o que é bíblico. Para de ficar ouvindo as palavras e as fraseologias repetidas da corrupção. Chega! A vítima aqui do cavalo amarelo e do cavaleiro da morte, amado, é o ignorante, é o displicente, é o irresponsável, é o surdo espiritual. A vítima aqui é quem quer ser vítima. Porque nós temos que nos decidir hoje aqui se continuaremos o nosso caminho de arrogância, de mentira, de corrupção, ou se nós vamos dar cabo nessa porcaria de vida chamada vida de corrupção e começamos uma vida nova assinada por Jesus. E isso quem vai se decidir aqui não é Deus por você, é você mesmo. Cabe a você dizer hoje aqui, cabe a você dizer: eu quero esta mudança que Jesus tem para a minha vida. Eu aceito, eu admito que por conta própria eu não posso evitar a morte. E a morte não pode me resistir. Eu reconheço que eu necessito, que eu preciso, que eu sou miserável, que eu careço da graça e da misericórdia, da salvação que está em Cristo. Eu preciso de Jesus. Enquanto você não apelar, não se dobrar, não se arrepender, não rever-se diante do que está sendo pregado hoje aqui, você aumenta o buraco que você se meteu. Porque o juízo de Deus está direcionado para tipo de gente assim, que debate o que Deus fala e mutila as palavras que saem da boca dele. E amanhã a morte pode chegar para você. E depois a morte definitiva. Porque esse foi o caminho que você escolheu. E para encerrar essa profecia aqui, no quarto selo tem uma expressão que diz o seguinte: a morte sendo seguida pelo inferno e autorizada a ceifar 4 da terra, por intermédio de 4 calamidades: a espada, a guerra, a fome e a peste. E uma coisa importante, por intermédio de bestas infernais. Daí eu disse aos amados irmãos, de que nada desses acontecimentos, nada do que está determinado aqui, Deus representaria. Deus seria o agente dessa execução. Por quê? Porque serão representados por homens. Direcionado para aqueles que vivem a decadência espiritual e estão mais duros ainda de coração. 4 calamidades que estão representadas por maus administradores, por corruptos, por homens cheios de iniquidades, rivais de Cristo, blasfemadores de Deus, por isso são bestas feras. Segue com eles o submundo, a vergonha, aqueles que merecem o inferno, que se lamentam, que merecem a punição do inferno. Por isso o inferno segue esses homens, seguem essas forças. E se nós trabalharmos aqui, de que a espada, a guerra e a fome e a peste são fatores representados por homens, os irmãos são honestos aqui a admitir que nós estamos vivendo isso? Levanta a mão. Quantos admitem aqui? Vamos trabalhar isso agora. Está chegando um acontecimento aí, que Deus não está por detrás disso, mas o homem, é o que a profecia está querendo dizer para mim. Deus permite, mas quem faz é o homem. Se nós entrarmos na estatística, a guerra, por exemplo, eu nunca vi Deus, por intermédio de guerra, ensinar alguém. Ele pode utilizar os acontecimentos da história humana para dizer o que é certo e o que é errado, então dizer o seguinte: o melhor caminho. Mas Deus usar a guerra para querer exatamente chegar no seu propósito, eu nunca vi Deus fazer isso. A guerra é um fator do pecado. Como Israel também representou muito bem isso. Por quê? Porque não quiseram ser julgados, disciplinados por Deus. E Adão também, obviamente. Não estava no currículo da criação que os homenzinhos se mataram uns aos outros, ou estava. E eu digo sempre para o povo, aqui é estranho. A lei de Deus diz, não matarás, e depois Deus pega a frente de um povo chamado Israel, para delegar eles a matarem outras pessoas de outras nações. Você não acha que tem um pouco de contradição? Você tem que entender melhor esse ponto aí.
A guerra nunca foi um histórico da criação, mas é uma consequência do pecado que Deus tentou criar um caminho para trazer o Salvador, para preservar uma genealogia, mas nunca defendeu bandeira nenhuma, e nunca não andou ninguém matar ninguém. Mas só na questão política, quantas guerras não foram travadas aqui? Só nas consolidações das repúblicas para a quebra de monarquias, quantas pessoas não morreram? Quanta gente não foi enterrada por causa disso? Quantas guerras não passaram aqui por causa do poder, do dinheiro, depois do que Jesus profetizou? Depois do que ele falou, virão guerras. Virão guerras! E quem são aqueles que fazem as guerras? Deus! Nós! Os desprovidos de Deus, os homens infernais, gente que faz surgir incidentes para provocar suspeitas internacionais, envenenar os povos com oposição de ideias, despertar ódio, multiplicar armamento, derrubar políticas para estabelecer outros poderes. Isso Deus não faz. A maçonaria faz. Você que está aqui que acha que a maçonaria é uma instituição boa na tua cabeça, chulé. Porque ela é responsável por milhares de mortes na história. Não são pátrias, é a maçonaria, a principal consolidadora de repúblicas. Ela que matou, filho, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, que depois veio descendo de lá e arrastando e varrendo. Quantas pessoas não morreram por causa disso? Mas os ignorantes são as maiores vítimas, porque eles ainda acham que a pátria é uma coisa boa, que as políticas são uma coisa boa. Mas Jesus falou, ó, esse cavaleiro da morte está sendo aí, o inferno segue com ele, anda com ele, ó. O inferno está seguindo ele. São as bestas feras. São os homens infernais. E quem merece os homens infernais? Todos os ignorantes. Paulo tratou em Tessalonicenses que aqueles que merecem a besta, o anticristo, são aqueles que resistiram ao evangelho para se converter e negaram a Cristo. Eles merecem ser governados pelo diabo. Porque eles não aceitaram o Salvador? Não aceitaram um Deus verdadeiro? Manda o diabo para eles. Cada um merece o pastor que tem, o presidente que tem. Daí eu vejo a igreja evangélica apoiando o partido, PT. A cor é sangue. A cor é sangue. O idealismo é sangue, sanguinário. Aonde na tua cabeça você acha que Deus agora elege presidente, filho? Por isso que eu falo, irmãos. O cavaleiro da morte é para os ignorantes, eles merecem. Quer ser? Quer dar a Bíblia para Dilma pregar na igreja? Uma militante, assaltante. Agora virou anjo. Agora virou santa. Mas tem um desse tamanho. Guerra de fome. Bom, está vindo a fome. Está vindo a fome? Está chegando a fome aí. Deus está mandando essa praga? Não. Essa fome está representada por homens, por questões econômicas. Quem que inventou o imposto progressivo? O monopólio industrial. Endividar as famílias com os bancos. Perca de patrimônios por causa de dívidas. Encarecimento de gêneros de primeira necessidade. O aumento do orçamento. Quem inventou essas coisas? Os homens. Quem estabeleceu que a doutrina básica do direito é quem tem força, é quem tem poder. O fraco, aqui não pode nesse mundo. Quem que estabeleceu? Guerra econômica. A desorganização das classes sociais. Que levam o governo internacional a se estabelecer hoje. Quem determinou que o ouro é a moeda que nunca ela vai desvalorizar? Foi Deus?
Foi Deus quem deu aos judeus maçônicos o mundo? Não. Deus é Deus de Israel, pastor? Tentou ser. Deus está em Jerusalém? Não. Em Israel? Não. O que tem em Israel, pastor, em Jerusalém? O diabo, sentado no templo de Deus, se querendo fazer Deus. Mas quem determinou que vai existir fome? Quem determinou que vai existir necessidades? Os mais ricos. Os maus administradores. Não foi Deus que determinou que a pobreza vai entrar na tua casa. São os homens que governam esse mundo que determinaram quem vai ser pobre e quem vai ser rico. Então manda esse cavaleiro aí que eu vou permitir que agora haja fome. Por quê? Porque os maus administradores vão surgir porque Deus está permitindo que eles provem a nossa fé, a nossa índole, o nosso caráter, o que nós somos. Peste. É Deus mandando praga, doença. A coisa chega a ser tão longe, tão absurda, que a pior máfia que existe hoje, no século 21, se chama medicina. Talvez você não saiba, mas as maiores farmácias ou indústrias farmacêuticas estão empenhadas num programa de infectologia. Um programa de inoculação de vírus de várias enfermidades. Sabe por quê, irmãos? Por isso que abre uma farmácia em cada esquina, mais do que hospital. Para ganhar dinheiro com os enfermos. Eles estão programando de que a raça humana seja infectada e esteja doente e morra. Meu Deus, pastor, que mundo infernal de homens infernais. Outro dia eu vim pregando aqui sobre a contaminação da água e do ar. Que nós estaremos bebendo e respirando pequenas partículas de matérias de aço. Eu não sei se é aço que o pastor falei, mas eu falei uma outra expressão, é alumínio. Para exatamente mexer na genética humana e fazer com que o corpo tenha esses pequenos pontos de alumínio no seu corpo para atrair transmissões de irradiação ou qualquer transmissão que eles queiram que o nosso corpo, a nossa mente absorva, para futuramente ter uma classe toda robótica. Teoria de conspiração? Está aí o biochip, para ser implantado no corpo do ser humano, a fim de que o governo tenha o seu corpo, os seus batimentos cardíacos e todas as suas informações pessoais. Eu não estou falando de idiotice para você não aqui, filho. Quando veio o vírus do porco, que todo mundo ficou preocupado com o porco, que haja porco. Nós denunciávamos que esse vírus da famosa gripe espanhola estava sob a tutela dos Estados Unidos e da Rússia, dentro de um laboratório totalmente chefiado pelas Forças Armadas. Como saiu de lá? E pior, sabe quem criou a famosa vacina antigripe, ou tem um outro nome aí que deram também, H1N1, né? Sabe quem? As maiores indústrias farmacêuticas, cujos seus donos, os proprietários, são militares dos Estados Unidos. Será que é coincidência? E todo mundo lá levando aqui, ó. E pensando e preocupado com o porquinho e com a gripe. E eles injetando coisas no corpo do povo aí que o povo nem sabe. Teoria de conspiração não, filho. Deus não mandou peste para esse mundo aqui não. Nem espada. Tudo isso está saindo entre nós. Vem dos maus administradores. A morte é para eles. E o inferno segue a morte. Eles estão tudo dedicados exatamente ao seguinte, que é um protocolo de ordem mundial que diz o seguinte: o fim é a morte para todos. Nessa regra eles não amam ninguém. Os homens que estão no governo não respeitam a vida semelhante. Ninguém ama a vida como Jesus.
Ninguém mais tem intenção neste mundo de salvar senão aquele que morreu pela salvação. Mas você pode estar me confrontando agora nesse banco e dizendo o seguinte: não, pastor, o mundo é maravilhoso, as mudanças são benéficas, nós construímos um mundo melhor, tecnológico, avançado, de economias justas, que na prática não é verdade. E se ilude que Deus está sentado na República hoje governando tudo isso. De que Deus está participando de tudo isso que está acontecendo aqui embaixo. E a Bíblia diz: não, Deus está separado disso tudo. E esses selos comprovam que Ele já determinou o seu juízo sobre cada situação, sobre cada atitude humana. E se você não aprender a lição, por intermédio daquilo que o homem está experimentando do juízo de Deus agora, eu temo para mim que nada mais te sensibiliza. Que você está tão duro que você não enxerga mais nada na tua frente. Quem são aqueles que merecem ser governados pelos homens infernais? Aqueles que quiseram ser ignorantes, duros de coração e representarem a decadência espiritual. Por isso, mulheres, aceitem que a prostituição é uma profissão. Aceitem que o aborto é uma liberdade e um direito de toda mulher. Concordem, aceite que a homossexualidade é uma opção aceita por Deus, natural e não perversidade. Aplaudam as utopias. Aplaudam as ideias que saem da boca daqueles que discursam, que pregam um mundo melhor. Mas são os principais agentes dessa corrupção e do plano da morte de todos para poderem reinar. E reinar sobre gente ignorante que nem você, que subestima a palavra de Deus, que nega a aliança do sangue de Jesus para se purificar e se converter, que fica debatendo nessa tua cabeça toda, nesse coração duro teu, aquilo que está bom na Bíblia, aquilo que você tem que descartar, como se você tivesse esse direito, achando que o homem é alguma coisa, que ele tem poderes para rejeitar o que Deus determinou, achando que a ciência pode criar a cura da AIDS. A AIDS que veio do sexo entre macacos e seres humanos. A evolução foi tão boa para Darwin, foi tão ótima a evolução, que agora o macaco foi fazer sexo com o homem. O que deu? AIDS! Você acha que eu tenho pena? Você acha que eu tenho dó? Não, porque eu sou rigoroso? Não, porque Deus também não tem. A morte e os homens infernais, as bestas feras, para quem? Para gente que acha que é imortal, poderosa, isenta de Deus e da responsabilidade com Ele. Gente que vai ser morta de qualquer jeito, porque Deus vai esmagá-los quando eles chegarem lá na frente. Por enquanto, Deus está querendo estabelecer um caminho para você se arrepender e se salvar. E eu me dediquei em Cristo todo esse culto para deixar bem claro para essa igreja que está aqui, que o propósito de Deus com este ser não é matar, é salvar. Mas se você não aprendeu com a história humana que Deus é Deus, então, filho, vem coisa pior para você. Se você não aprendeu que a história humana é uma mentira, que este livro vence, então tem coisa pior para você, não é coisa boa que vem aí não. Mas quanto ao fiel, ao crente em Jesus, aquele que respeita, aquele que ama, aquele que obedece, Deus preparou para eles coisas que a mente humana não imaginou. Deus reservou ao fiel coisas que o mundo não experimentou. E os planos que Deus estabeleceu para aqueles que são crentes em Jesus são planos de bênção, sobrevivência, prosperidade, livramento e salvação e eternidade. Nós não estamos dentro de uma igreja para perder tempo. Nós não estamos aqui ouvindo esta palavra para sermos ignorantes e sermos privados de vida. Pelo contrário, estamos aqui para viver bênçãos aqui e bênçãos no céu. Porque Jesus é vida. E o preço que Ele te pediu é a obediência. A vida está em Cristo.
E a morte está no pecado. Defina o que você vai querer hoje aqui. Tua liberdade vai custar muito caro, filho. Aprenda com a história humana. Um dos presidentes mais requisitados, condecorados, prestigiados na história americana, que foi tentar quebrar uma regra chamada guerra e indústria bélica. Um acordo de armamento entre Cuba e Estados Unidos. Sabe o que deram para ele de presente? Uma bala na cabeça. E o que valeu para esse homem? Querer mudar o sistema. Ser um reformador da indústria da guerra. Uma bala na cabeça. E está no inferno agora. Junto com aquela amante dele. Marilyn Monroe. E garanto para você que não estão fazendo sexo. Mas é uma coisa linda. Todo mundo vê a história desse povo e diz assim, meu Deus, que horror. Daí o céu diz, pode acontecer com você também se você se iludir, hein? O caminho é estreito e a porta é apertada que leva para a salvação. Mas vale a pena. Porque o caminho aberto, fácil demais que o mundo está propondo aí fora, é curto. E cheio de condenações. Você acha que você vai ser livre da condenação e do juízo de Deus, sendo tão duro assim? Você acha que você vai conseguir fugir do julgamento divino? Qual é o buraco que você vai conseguir se esconder para que Deus não revele o teu pecado e não faça você pagar pelas coisas erradas que você fez? Você acha que o filho dele morreu na cruz do Calvário para fortalecer uma vida impune? O evangelho não é impunidade. O evangelho é regeneração. Você está enganado. Jesus não é dos gays. Jesus é daqueles que nascem de novo. Dos gays não. Nem das lésbicas. Jesus não é da Soninha. Jesus é daqueles que se regeneram. Mas eu vou sair dessa igreja hoje, pastor. Vai como? Do jeito que você entrou? Fingindo, mentindo para você que está tudo bem? Cheio de droga, faixa preta na cabeça, psicólogo, médico. Mamãe e papai com 50 anos ainda ajudando o orçamento dele. Que não consegue se autossustentar. Quanta coisa errada aconteceu na tua vida, você acha que é urucubaca, sapo com a boca amarrada, macumba que fizeram para você. Não é o que a Bíblia está falando, não. É Deus julgando. Porque o livramento, a sobrevivência, a salvação, a paz, a segurança, a vida, são fatores exclusivos daquele que servem a Jesus em obediência. Quanto aquele que peca, é o contrário. Vai querer o Macedo? O R.R. Soares para te vender o kit bênção? Ou vai querer se consertar, se arrepender e lavar essa cara de pau aí? Meu pai, a minha mãe, meu Deus, eles foram isso, eles foram, mas você está sendo a mesma coisa. Com uma diferença, com a Bíblia debaixo do braço. Chega. Pastor, hoje eu vim conversar com o senhor, não quero bater lero com ninguém aqui. Não sou pago nem para pregar, quanto mais para ficar batendo papo com gente que não quer se converter. Estou lhe propondo a saída que Deus deu. A vida está em Cristo, você quer ou não? Aquele povo de Bíblia que bateu hoje aqui, vocês querem ou não? Vocês vieram em busca da salvação ou não? Da misericórdia ou não? Da graça de Deus ou não? Então você vai ficar de pé agora e vai orar.